apresentei, sem maiores de apresentação, né? O que eu só queria falar aqui na nossa disciplina, agradecer primeiramente a MS pela parceria e em nome também da MS, agradecer a disciplina da anestesia, o CT da anestesia, pela oportunidade de estar aqui. A gente tem uma reunião clínica. Alô. Quando a gente tem uma reunião clínica, é sempre uma oportunidade que a gente tem de aprendizado em conjunto. Então, eu acho que, antes de mais nada, parabenizar toda a disciplina pelo incentivo, parabenizar os residentes pela participação. Eu acho que ela está sendo bastante rica para todo mundo. Então, nesse momento aqui agora, a gente vai estar falando sobre o ácido tranexâmico e, principalmente, uma avaliação do estudo CREST 2 que foi realizado exatamente para estar lançando divulgando ainda mais o benefício desse medicamento. Bem, aqui eu vou pedir desculpas, aqui está, vou passar os slides para vocês, aqui está a fonte da molécula do slide. O ácido tranexâmico nada mais é do que o isômero trans do ácido 4-amino-metilciclohexanocarboxílico. Onde é que ele atua? O que é o ácido tranexâmico? Ele tem uma forte atração pelo sítio de ligação da lisina no plasminogênio e na plasmina. Então ele vai inibir por competição, tanto por competição quanto a ativação da ação da plasmina. Com isso, ele vai ter uma ação na fase posterior da formação do coágulo. Quando o coágulo já estiver formado, não vai acontecer o quê? A fibrinólise, a quebra da fibrina. Ele vai alargar esse tempo de dissolução da rede de fibrina. Então, o que é importantíssimo lembrar, e nas novas fases da coagulação, e conversando com um monte de gente, na atualização que não tem mais como conceito in vivo da fase intrínseca, da fase extrínseca na cascata de coagulação, lembrar que o ácido tranexâmico não ativa a coagulação, ele vai estar exatamente atuando na fibrina. Bem, o ácido tranexâmico ele vai preservar o coágulo. Se ele vai preservar o coágulo, ele vai ter um mecanismo hemostático eficiente. E com isso ele reduz a intensidade ou risco de sangramento. E aí eu tenho uma lentificação do processo de fibrinólise, como já colocado. Aqui, a gente tem um esquema das moléculas com a ação da fibrina. E os ativadores de plasminogênio vão converter esse na plasmina mediante um vaso pressionado. E a plasmina vai ligar-se ao vaso sanguíneo e vai se fragmentar. E aí isso é a fibrinólise. Exatamente o ácido tranexâmico, ele vai inibir a plasmina e vai reduzir a decomposição desse coágulo. Essa é a ação dele. Bem, com isso a gente vai lembrar de uma epidemiologia triste que se tem no mundo, que em muitos países desenvolvidos, a morte por causa externa de pessoas de 5 até 45 anos, se não é a primeira causa de morte, é a segunda causa de morte. Tá? Então, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, ferimentos de automobilísticos. Então, é a violência urbana, que muitas vezes faz em vários países, em várias cidades, se vive em guerrilha urbana. Tá? Porque o índice de morte por causas violentas são acima de índice de guerrilha urbana. E dentre os traumas, o maior índice de morte se faz com hemorragia. Ou seja, se a gente tiver alguma coisa para prevenir, para evitar a hemorragia, é certo então que a gente vai estar evitando a gente vai estar salvando várias vidas. Bem, esse estudo CREST 2, ele foi para avaliar se o ácido tranexâmico vai poder salvar a vida de pacientes com hemorragias por traumas. Tá? Então foi conduzido esse ensaio clínico, esse método mnemônico para lembrar. Qual é a justificativa que se fez esse grande estudo? Que os pacientes traumatizados, eles vão ser o quê? Eles vão ser suscetíveis a desenvolver
fibrinólise excessiva, que leva então a um aumento no risco de morte. Por quê? Por sangramento. Então as drogas antifibrinolíticas, elas vão prevenir a fibrinólise excessiva. Com isso, vai levar a uma ação de redução da necessidade de transfusão sanguínea numa cirurgia. Então, o que se espera é que o ácido tranexâmico vai reduzir a mortalidade de pacientes traumatizados com sangramento. O que foi feito nesse estudo? Foi um estudo com mais de 20 mil pacientes. Os sangramentos que foram traumatismos, eles foram randomicamente alocados para receber um ácido tranexâmico ou um placebo. Foram incluídos todos os pacientes traumatizados adultos e as lesões haviam ocorrido em intervalo prévio de até 8 horas. E a avaliação médica era que havia ou poderia haver hemorragia significante. Não necessariamente estavam nesse estudo os pacientes com hemorragia. Foram coletados então dados das mortes ocorridas no hospital 4 semanas após o trauma e sobre todos os efeitos colaterais importantes. Bem, a dose do ácido tranexâmico foi feita da seguinte forma: uma dose de ataque de 1 grama em 10 minutos por injeção intravenosa lenta ou infusão isotônica intravenosa. E a manutenção de 1 grama em infusão isotônica intravenosa. Bem, como eu falei, foram mais de 20 mil pacientes recrutados. Foi em 274 hospitais. E em 40 países que foi realizado esse estudo. Qual foi o segmento dado? Então, dos 20.211 pacientes randomizados, a gente teve uma divisão de 10.096 receberam o ácido tranexâmico, 10.615 receberam placebo. Desses, 3 retiraram com consentimento e aqui 1 retirou com consentimento. Então, a gente vai ter que recebeu o ácido tranexâmico 10.093 de dados iniciais e aqui receberam placebo 10.114. Desses, 33 perderam o segmento, ou seja, a gente tem um segmento no total de 10.060 pacientes que receberam o ácido tranexâmico e 10.067 que não receberam o ácido tranexâmico e receberam placebo. Ou seja, bem parecidos os números, com um P extremamente elevado e pouca perda, na verdade, do segmento. Bem, vários segmentos de pacientes foram bastante semelhantes. Entre eles o gênero, tanto masculino quanto feminino, eles foram semelhantes tanto no grupo do ácido tranexâmico quanto no grupo placebo. Logicamente, um alto índice aí com relação ao masculino, na verdade, que exatamente denota a epidemiologia mundial que o homem é muito mais acometido do que a mulher, exatamente nas mortes violentas ou em trauma. Para cada uma morte violenta que acontece, cerca de 4 pessoas são feridas que não morrem. E aí, se a gente considerar exatamente a população ativa, a faixa etária que acomete o trauma, é exatamente a faixa economicamente ativa. E nada mais é do que a faixa etária que a gente está aqui nessa sala. A idade variando de menos de 25 anos, de 25 a 34, de 35 a 44 anos e mais de 44 anos, uma distribuição até aqui relativamente homogênea também. E aqui é bastante interessante mostrar. No primeiro estudo do CREST 2, eles não subdividiram o tempo decorrido a partir do trauma. Foi um grande conjunto. Mas aí eles viram que exatamente esse tempo aqui, de menos de 1 hora, e de menos de 1 hora até menos de 3 horas, ele é extremamente significativo para o uso do ácido tranexâmico e para o resultado positivo do trabalho. Porque acima de 3 horas, eu não vou ter bons resultados com o meu trabalho, com o uso do ácido tranexâmico. O tipo de trauma, se foi contundente ou penetrante. E aí, qual foi a pressão arterial? Ou seja, acima de 90, de 89 milímetros de mercúrio, foram semelhantes em ambos os grupos, com cerca de 68%. 76 a 89 milímetros de mercúrio, com 16% em cada um dos grupos. E
menos de 75 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica, com 15% entre ambos os grupos. A escala de coma de Glasgow, a maioria veio até aqui, uma escala de coma meio aqui, de 13 a 15, veio adequado, veio esperto. E as causas de órgãos, de hemorragia, falência trombose, falência de órgãos, trauma craniano e outros. E aqui no final a gente tem o grande peso significativo, em que, somado quem usou ácido tranexâmico e quem usou placebo, ele teve uma diferença estatisticamente significativa. E aí, o maior benefício é para a prevenção de óbitos por hemorragias, que eu estou usando o ácido tranexâmico. E principalmente em menos de 3 horas. Acima de 3 horas, eu não tenho benefício no uso do ácido tranexâmico. Então, o que a gente denota? A discussão que se faz é que a morte por qualquer causa em paciente hospitalizado de até 4 semanas após o trauma foram significativamente reduzidas. Foi 14,5% nos pacientes tratados com ácido tranexâmico contra 16% no grupo placebo, com um peso estatisticamente significativo. A análise dos subgrupos mostrou que o maior benefício acontece quando a droga é dada precocemente. Não adianta eu ter acima de 3 horas de trauma e eu entrar com essa droga porque eu não vou ter benefício. Não houve, nesse caso, diferença estatística significativa na necessidade de transfusão sanguínea e complicações trombembólicas, tanto fatais quanto não fatais, entre os grupos. E aí, o que se colocou foi que o CRASH-2 ele foi um estudo que não foi feito com pacientes que receberam somente, que todos os pacientes receberam uma bolsa de concentração de hemácias. E uma grande maioria deles não era um trauma penetrante. E aí foi feito um estudo baseado em lesões militares, que é o MEDAS, tá? Que esses pacientes, apesar de ser um P significativo, um N de 896 pacientes, todos eles receberam pelo menos uma bolsa de sangue. Tá? E sempre foi um trauma contuso, um trauma penetrante, no caso, desse daqui. Ele é então um estudo retrospectivo, né? Ele inclui todos os traumatizados em combate, como eu falei, com uma unidade de sangue. E aí se denotou exatamente os mesmos benefícios, mas principalmente a gente conseguiu ver nesse estudo do MEDAS a mesma relação de acima de 3 horas, que eu tenho um aumento da minha mortalidade se eu usar o ácido tranexâmico acima de 3 horas. Então, o grande fator que o MEDAS trouxe foi exatamente para diferenciar os grupos e o tratamento precoce e o uso precoce da medicação. O ácido tranexâmico tem uma alta relação custo-benefício. Ele é uma droga barata, até comparado com várias outras drogas, de fácil manuseio também. Então, o que se conclui? Que o ácido tranexâmico vai reduzir a mortalidade por hemorragias em pacientes com traumatismos. Ele não parece aumentar trombos indesejáveis. Ele deve ser administrado precocemente em até 3 horas após o trauma. E ele não é caro para salvar milhares de vidas, sim, em todo mundo a cada ano. Com o estudo CRASH-2, o ácido tranexâmico ele foi adicionado à lista de medicamentos essenciais da OMS em março de 2011. Os militares estão sim usando o ácido tranexâmico para tratar os acidentados em combate, no próprio local do acidente. Ele está sim sendo usado em hospitais em todo o mundo, como também ele está sendo já administrado em ambulâncias. Numa revisão particular que eu fiz da literatura, o ácido tranexâmico ele vem sendo indicado com várias cirurgias. E aí o caso que o Daniel expôs é muito propício. Exatamente, uma cirurgia que você tem um potencial de sangramento, você pode estar sendo utilizado. Então, as cirurgias de prótese de quadril, prótese de joelho, as artrodeses de coluna extensas, os tratamentos cirúrgicos de escoliose, tem vários trabalhos na literatura, numa revisão simples,
com o ácido tranexâmico. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Fala, Daniel. No início desse ano, eu fiz cirurgia vascular, ia fazer, no caso, mas não correu a cirurgia. Mas um aneurisma vascular torácico, né? E eu me preparei para aquela cirurgia, fui pesquisar vários protocolos de cirurgia vascular, eu e o Filipe Takaoshi. E no protocolo do HC, que a gente baixou o protocolo dele, tinha lá considerar a clórica e considerar a ação de proteção. Eu não conhecia a medicação. Mas agora, como se explicou, ele atua na diminuição da fibrose. Aí, o vascular vai pedir para a gente paralisar. Na verdade vai ser uma competição, por competição. Então vai atuar quem tiver maior dose. Então assim, na vascular, Daniel, a gente tem que considerar o efeito desse uso, entendeu? Agora, quando não se utiliza, em vários estudos de ortopédia, exatamente no caso que você escreveu, a manutenção, a infusão no período pré-operatório e a manutenção, como foi feita aqui, no grama, sempre em 24 horas, em bomba de infusão, aí a gente tem bastante estudos com bons resultados em todos eles. Outro objetivo também sobre a dose, se ele tinha pagar menor que 25 anos. Sim. O que é esse menor? A faixa pediátrica ou pensão? Não foi colocado, na verdade, foi acima de 18 anos e acima de 50 quilos. Né? Ele tem uma dosagem de ml por quilo para estar sendo utilizado, e aí existem vários protocolos, né? Tanto de 10 mg por quilo, de 20 mg por quilo, e tem gente utilizando 50 mg por quilo. O que alguns estudos tendenciam é que nas altas dosagens a gente tem um risco de trombemólise muitas vezes aumentar, mas ele tende a aumentar, ele não tem estatisticamente significativo. Então a gente vai fazer essa função. Isso, de 1 grama, isso. Pré-absoluto, pré-incisão. Isso também que é interessante denotar também, entendeu? Que no CRASH 2, nessa segunda análise que eles fizeram, né? Porque eles fizeram um estudo e os próprios autores do estudo, eles voltaram no estudo e recoletaram e reorganizaram os dados, né? Então, e tentaram aí selecionar mais ainda o estudo. Mesmo sendo estudo retrospectivo, eles selecionaram exatamente isso, e principalmente em relação à incisão, Daniel, pré-incisional. Tá bom? Bem, fica o agradecimento a todos, e aí lembrando que a MS, mas o blog vai estar patrocinando o nosso jantar, Pizzaria São Marco, após a aula do professor Lisbeth